E aí? Você já assistiu a primeira parte do resumo do Novo Testamento? Se não, volta lá. Se sim, vem comigo e vamos terminar esse resumão do Novo Testamento. Senta em volta da fogueira e vamos conversar sobre isso. Então, no último vídeo, eu contei ali o início da história de Jesus, o seu nascimento, a sua vida, o seu ministério. E agora a gente começa a história da sua morte e sua ressurreição. Os líderes religiosos da época buscavam motivos para tirar Jesus de cena, para matar ele. Ele estava incomodando muito o status quo deles. E eles entram em conluio com um dos discípulos de Jesus, que era Judas, que o trai e faz com que Jesus seja preso. Jesus é levado, então, inicialmente para Pilatos. Pilatos era um líder que representava Roma dentro da região ali. Pilatos não queria se envolver com aquela situação. Para ele, o que Jesus falava ou dizia ou deixava de dizer não influenciava muito nas suas questões políticas. Então, ele teve uma ideia. Eu vou mandar Jesus para Herodes. Esse Herodes aqui não é o mesmo Herodes de quando Jesus nasceu. Nós temos alguns personagens ali que se chamam Herodes, tem o mesmo nome, isso pode confundir um pouco. Mas o Herodes que tentou matar Jesus quando ele era bebê lá atrás, já tinha morrido. Esse era um outro Herodes. Mas ele também comandava ali a região em que Jesus havia nascido. Então, Pilatos pensou, eu vou mandar para ele é do povo aqui, ele vai entender e que fique com a culpa caso aconteça alguma coisa de ruim com Jesus. Mas quando Jesus chega para Herodes, ele também não quer se envolver, ele também não quer decidir e manda de volta para Pilatos. Pilatos, então, cede à pressão do povo que estava ali em volta, dos líderes religiosos e manda, então, que seja feito o que eles quiserem. Ele lava as mãos, como é conhecido, até hoje a gente usa essa expressão, eu lavo as mãos em relação a isso. Então, ele lavou as mãos e disse, o que vocês quiserem fazer, façam. E foi exatamente o que eles fizeram. Eles crucificaram Jesus, nós conhecemos a história. Jesus morre em um dia, ele é sepultado, descansa, o seu corpo descansa ali o sono da morte durante o sábado. E um dia depois, no domingo, ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele aparece para algumas pessoas, para pessoas que estavam seguindo ele durante a sua vida. Ele aparece para alguns discípulos, que inicialmente não o reconhecem, mas depois o reconhecem. Jesus passa ali as últimas instruções para os discípulos, porque agora a bola estava com eles. Eles tinham que continuar tudo aquilo que Jesus tinha iniciado, toda aquela mensagem, eles tinham que pegar e enviar para o mundo inteiro. Jesus deixou essa missão com eles. E foi exatamente isso que eles fizeram. Depois que Jesus sobe aos céus, eles, mesmo com medo, porque eles também estavam sendo perseguidos, eles começam a pregar a mensagem de Jesus, a testemunhar. O que quer dizer testemunhar? Eles simplesmente contavam o que eles viram. Falou, olha, eu vi Jesus, ele fez isso, ele fez aquilo, ele falou isso, ele falou aquilo, e agora ele morreu, e depois ele ressuscitou, eu vi ele vivo, eu vi que ele morreu, e depois eu vi ele vivo, e depois eu vi ele subindo aos céus. Então eles testemunhavam de tudo que eles haviam visto e contavam para maior número de pessoas. Inicialmente eles fizeram isso dentro do próprio povo judeu, mas quando a perseguição começou a apertar mais ali para esses novos cristãos, era algo novo que ninguém conhecia. O que é um cristão? Não existia antes de Cristo, certo? Essa denominação. Então eram essas pessoas que agora criam em Cristo e criam na sua morte como uma morte de salvação, que trazia salvação para as pessoas. Então esses cristãos começaram a ser cada vez mais perseguidos e eles fugiram. Mas algo que era ruim acabou se tornando bom para a mensagem, porque eles, ao fugir, levavam a mensagem para vários locais, para várias cidades. E cada vez que eles iam para uma cidade, eles
aconteciam algumas conversões ali, eles iniciavam uma igreja ali, plantavam uma igreja naquele local e iam para o próximo local e plantavam uma igreja ali também. E assim eles foram pregando para uma grande região. E quando eles queriam conversar com alguma dessas igrejas, eles mandavam cartas explicando algum ponto que ele ficou sabendo que a igreja lá não estava legal, ou até elogiando os pontos que eles estavam indo muito bem. E essas cartas depois eram passadas para as outras igrejas. Fala, olha, Paulo mandou essa carta para gente aqui que eu acho que vocês vão gostar. Lê também essa carta. E essa carta começou a circular tanto que ela virou um documento que eles consideravam sagrado, consideravam inspirado por Deus. E essas cartas a gente encontra exatamente no Novo Testamento. Então, às vezes você tem o livro de Romanos ou o livro de Coríntios. O que quer dizer isso? O livro de Romanos, na verdade, é uma carta ou epístola à igreja de Roma, a igreja que tinha os romanos. Ou então uma carta à igreja de Corinto. E essa carta, que continha conselhos para aquela igreja, mas que serve para todos nós até hoje, foram anexados ali dentro do cânon bíblico. O que é o cânon bíblico? É a seleção de livros que compõem a Bíblia. Esses discípulos, eles continuaram sendo ferrenhamente perseguidos pela mensagem que eles estavam espalhando e a maioria deles foi morta, assassinada de maneiras terríveis. Quem viveu por mais anos foi o discípulo João. Ele foi preso, mas ele ficou muitos anos ali na prisão e ali ele teve várias visões. Ele teve visões do que iria acontecer no futuro e também visões do céu. Como que seria depois que Jesus retornasse e levasse as pessoas para o céu? Como é que seria esse céu? Ele teve algumas visões sobre isso também. Essas visões estão descritas no livro de Apocalipse, que também a gente pode conhecer como o livro da revelação, porque é o livro que revela o que ia acontecer dali para frente. Até então, as cartas tratavam dos assuntos que tinham passado, né? Os evangelhos contavam a história de Jesus, depois as cartas tratavam sobre os assuntos ali do dia a dia da igreja, e agora o livro de Apocalipse revelava o que ia acontecer dali para frente. E esse é o último livro da Bíblia, o último livro que foi escrito. Então, com isso, nós encerramos o nosso resumo do Novo Testamento e também encerramos o resumo da Bíblia toda. Fizemos 2 vídeos aqui do Antigo Testamento e esse é o segundo vídeo do Novo Testamento. Espero que vocês tenham gostado. Não consegui falar todos os detalhes, é claro, sobre um livro que tem muitos anos, é muito rico aí de história, então você vai ter que ler pessoalmente para saber todos os detalhes. Mas com esse resumo você já pode ter uma boa ideia da história central ali que permeia a narrativa bíblica. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!